Estas são minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Aleluia, glórias a Deus. E a gente está lendo agora, gente, o capítulo 2 de 1 Timóteo. Isso mesmo, gente. E eu gostaria já de pedir você que compartilhe esses vídeos, curtem a minha página, tá? Aqui no Facebook, e tem o meu canal do YouTube, que tá tudo, sabe, tudo organizadinho, esses vídeos lá também. Cláudia Santana, tá? Se você conhece uma pessoa que fala, eu tenho um sonho de conhecer a Bíblia, o Novo Testamento, envie esses vídeos, seja um evangelista também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, porque a gente está compartilhando o evangelho genuíno de Deus, a palavra de Deus mesmo, que transforma vidas, amém? Olha só, o capítulo 2 está escrito assim: estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Você tem orado por todas as pessoas do mundo inteiro? A gente tem que orar. Olha só, ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós, tá vendo? A gente é dever nosso de orar para presidentes, prefeitos, todas as autoridades, né? Pastores, todas as autoridades sobre nós, aquelas que estão sobre nós. A gente tem que orar por elas, para elas estarem em paz, e assim a gente também está em paz, né? Olha só, ou que ocupam cargos, né? Ele tá falando, ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, né? A fim de que possamos viver em paz. Em paz, porque se eles não estão em paz, eles têm muita coisa para fazer, a gente também não vai ficar, né? Olha só, então a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo piedosamente e dignamente, né? Olha só, isto é bom e agrada a Deus, o nosso Senhor. Quando você ora por todas as pessoas, por todas as autoridades, entendeu? Isso agrada a Deus. Olha só, isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos. Tá vendo? É um desejo de Deus que todos, olha só, que todos sejam salvos e compreendam esta verdade, compreendam a palavra de Deus. Isso é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, é que todas as pessoas possam ser salvas, entendeu? E também, gente, conhecer a palavra. Tanta gente despreza a palavra, tanta gente que troca a palavra pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por tudo, e sendo que essa é a hora de maior importância da sua vida, maior do que tudo na sua vida é a hora de ler a palavra. Isso aqui vale por tudo. Você está tendo um conhecimento da palavra, né? Então a vontade de Deus, o que Ele deseja é que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Olha só a verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. O Senhor Jesus, a nossa única esperança. Então eu vou ler de novo, olha só. Há um só Deus e um só mediador. Então não existe outros mediadores por aí, como as pessoas falam. Não existe, entendeu? Não existe outros mediadores, entendeu? Olha só, somente há um mediador entre Deus e o homem. Olha só, um só. Tanta gente que fala que tem outros e pede para isso e pede para aquilo, né? Não tem mediador, só há um único mediador entre Deus e os homens. Um só, se chama Jesus Cristo, que deu a sua vida
em resgate por toda a humanidade. Então, ele é o único mediador, porque ele morreu por mim. Então, eu vou orar ao Pai em nome de Jesus, porque ele é o meu mediador, é ele que intercede por mim diante do Pai, porque ele veio aqui, pagou um preço alto pela minha vida, preço de sangue, de morte. Então ele resgatou a minha vida, e não só a minha, a sua também. Então nós devemos só orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Então a gente não pode pôr outros mediadores, não existe. Essa é a verdade. Põe isso na sua mente, pensa assim: não existe outro mediador, somente Jesus é quem intercede por mim. Então eu vou logo pedir ao Pai em nome de Jesus, porque ele está orando por mim, ele é o único mediador entre eu e Deus. Então não há outro. Então, se não há outro, só Jesus, eu vou pedir para ele, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdade que todos têm que alertar, abrir a mente. Se tivesse outros mediadores, com certeza Paulo ia falar assim, ó: há um só Deus e há 3 mediadores, fulano de tal, nome de tal, tal. Mas ele não falou. A palavra é a verdade, ela não mente. Então ele está falando, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem Cristo Jesus, que deu a sua vida, né, em resgate por toda a humanidade. Ah, que lindo, gente, aleluia. Olha só, essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Essa é a mensagem, né? Que Deus entregou ao mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, né? E Paulo fala, e eu fui escolhido, né? E eu fui escolhido. Isso é a pura verdade, pois não estou mentindo. Como ministro, ele fala, e apóstolo, missionário, né? Ele tá falando missionário de Deus, para ensinar essas verdades aos gentios, os não-judeus. Tá vendo? Ele estava ensinando aos não-judeus, né? Os gentios, que somos nós somos gentios, né? E mostrar-lhes o plano divino da salvação, que é feita pela fé. Pela fé, gente, não tem outra coisa, é pela fé que nós somos salvos, né? Então ele está falando aqui para mostrar, né, o plano divino. Você tem mostrado o plano divino de salvação ao homem, a toda a humanidade por meio da fé? Somente pela fé, é graça de graça. É só você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É só você crer no sacrifício que ele fez pela sua vida. É só você crer que Deus o enviou, que ele viveu aqui no meio de nós. Ele foi morto, ressuscitou ao 3º dia, está à direita de Deus Pai, e um dia ele vai voltar. Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Então, esse é o plano divino de salvação. Cláudio, mas eu não estava lá. Eu não sei se isso aconteceu de verdade. Claro, isso é pela fé, tá? Pela fé, somente pela fé. Pela fé você vai conseguir crer, né? E Deus já colocou essa fé em nós. Não se preocupe, Deus já resolveu tudo. O Senhor já colocou essa fé em nós. Os que creem, os que querem crer e aceitar, né? Olha só, assim eu quero que em toda parte os homens, em toda parte, Paulo tá falando, assim eu quero que em toda parte orem com as mãos santas erguidas a Deus. Ele tá falando, né? Orem com as mãos santas erguidas, erguendo as mãos erguidas, né? Para Deus, livres, olha o que ele fala, livres da ira e sem brigas. Olha só, livres da ira e sem brigas. E as mulheres, olha o que ele fala para as mulheres, e as mulheres sejam do mesmo modo, o quê? Calmas, né? Não briguentas, né? Não muito nervosas. Ele tá falando, ó, que as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas
nas atitudes e na maneira de se vestir. Ele tá falando aqui, ele falou de vestes. Então, gente, por favor, eu aprovo, tá? Não tô aqui falando de uso e costume, que roupa que você tem que se vestir, nada disso. De acordo com a palavra de Deus, a gente pode se vestir bem, tá? Com modéstia, sabe? Sem decote, né? Sem mostrar o corpo, ou sensualidade, né? Para levar outras pessoas a pecarem, né? Então, mulheres, vamos aí, né? Vamos ver a nossa atitude, a nossa maneira de vestir, vamos agradar a Deus, não é o homem. Se o homem for pra você, tá? As solteiras aí, se for pra você, ele vai te amar do jeito que você é, tá? Não se preocupe. Não se preocupe. Se não for, não é. Foi livramento. Se saiu da sua vida, dê glórias a Deus. E fala, Deus, obrigado, porque foi livramento. O Senhor tem coisa melhor pra mim. Entendeu? E se você que é casada, já tem o seu esposo, cuidado, se veste para agradar tanto a Deus e quanto, né? Ele tá falando aqui na maneira de se vestir. Não pela maneira como arruma o cabelo. Pedro falou isso também, né? Não pela maneira como arruma o cabelo, por causa das joias ou roupas extravagantes, né? Ele tá falando aqui com roupas extravagantes, né? Nada disso. Olha só, as mulheres cristãs, ele tá falando, as mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtudes. Tá vendo? Não é pelas roupas. Ai, você viu aquela roupa daquela mulher? Nossa, você viu aquele salto? Nossa, aquele escarpão. Não, gente, não é isso. Ele tá falando aqui que nós que somos mulheres cristãs, mulheres de Deus, nós devemos ser notadas, sabe por quê? Sabe por quê? Olha só. Nós seremos notadas, primeiramente, pelo nosso temor a Deus. Segundo, pelas nossas boas obras, virtudes, em honrar o nome de Jesus Cristo, né? Então, é por isso que você tem que ser notada. Não, aquela mulher é de valor. Aquela mulher, ela criou todos os filhos, estudou os filhos, ajuda, né, nas obras de caridade. Não é só caridade, não. Ajuda na igreja, serve a Deus, lê a palavra, é exemplo, né? No modo de se vestir também elegante, se veste com modéstia, né? Então, assim, as pessoas vão conhecer você, você vai ser notado pelas suas boas obras, pelo que você faz, né? Como deve ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus, tá vendo? As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio com toda a sujeição. Aí ele fala, gente, não permito que as mulheres ensinem aos homens e tenham autoridade, dominem, né? Porque naquela época havia um conflito aqui que eu não vou entrar no estudo, né? Vou passar aqui. Ele falando sobre eles, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, né? Restauradas. Olha aí, as mulheres serão salvas, restauradas, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação, na dedicação a Deus. Tá vendo, gente? Olha só que lindo isso, né? Gente, esse foi o capítulo 2 de 1 Timóteo. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amanhã eu volto para ler mais com vocês, amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.